Olá, querido devoto, é o nosso quadro Essência Familiar. Começamos o tempo da Quaresma na semana passada. Vocês se lembram que o Padre Dalto convidou-nos como um dos gestos solidários na família, para a gente aproveitar e viver bem esse caminho de salvação que o Senhor nos oferece, a meditação das Sagradas Escrituras. Mas ele também nos dizia da gente pegar, por exemplo, o caminho da Via Sacra, uma estação, um quadro e pensar na solidariedade. Sabe que quadro eu pensei ao longo desta semana? Aquela estação Verônica, tão solidária, enxugando o rosto de Jesus. São pequenos gestos na nossa família que vão trazendo também a conversão entre nós. Para hoje vamos dar mais um passo aqui na nossa caminhada e vamos falar com o Padre Dalto sobre como aproveitar esse tempo para refletir e corrigir nossos erros. Eu me lembro que no ano passado, Padre Dalto, nesse período quaresmal, o Senhor também dizia da família se reunir, da família sentar junto, dizer essa fé, partilhar essa experiência de fé, essa caminhada de conversão, colocando pontos, anotando. Hoje vamos falar assim, como que a gente pode ter essa paciência com os outros? Certamente esse é um dos maiores desafios, até por conta dos vícios que cada um de nós vamos carregando, e aí vai faltar a paciência, eu sempre quero apontar o dedo para o outro, eu estou criticando, é o outro que tem que ter correção. E como é que a gente fica com essa discussão e esta proposta numa conversão familiar? Eu penso que quando o clima é de apontar erros, outros ação, nós estamos mais coerentes com o modelo cultural do individualismo do que com a imagem de seguidores, discípulos de Jesus, vida familiar, vida em comunhão, vida em solidariedade. Assim como nós falamos da educação dos sentidos, você educa o sentido espiritual do bem de todos e não é eu existir sozinho. Eu sou relativo a. Se você é meu confrade, é porque nós somos relativos a um elemento comum chamado congregação redentorista no Estado. Se eu sou filho de fulano de tal, é porque eu sou relativo a ele, que é em relação a mim é pai. Nós somos relação. A cultura do individualismo gerou essa estada. Eu me basto, o que eu desejo, o que eu penso é verdade e o que eu quero tem que acontecer. Então, o elemento chave nessa conversão para uma convivência é o elemento de você perceber o outro. Vamos usar uma palavra que é muitas vezes repetida por aí, empatia. Nada tem a ver com simpatia. Simpatia é sintonização de sensibilidades, de convergência de pontos de vista e de reciprocidade e acolhida um do outro. Isso é simpatia. A empatia envolve dentro dela 3 habilidades. A primeira habilidade é perceber o ponto de vista do outro. Quem acusa não está percebendo o ponto de vista do outro. Quando fala ponto de vista, é a vista de um ponto. Nós estamos em cadeiras diferentes. Olhando para o cenário que nos liga, você tem um ponto de vista e eu tenho outro. Qual dos dois é verdadeiro? Todos os dois são verdadeiros. Então eu preciso de atender e perceber o ponto de vista do outro e não impor o meu. Autoritarismo, preconceito, Estado, dominação, agressividade, daí a acusação. Então a primeira habilidade a ser treinada
Porque eu estou falando de habilidade é porque a gente aprende. A gente aprende treinando. Para treinar, eu não posso responder ao outro no ímpeto da minha reação emotiva. Como eu tenho inteligência e inteligência espiritual, eu digo aí, peraí, o que é que está acontecendo? Essa é a melhor resposta. Eu tenho que parar, eu tenho que deixar de ser reativo ao que o outro produz dentro de mim. Eu tenho que ser proativo. Jesus disse que eu tenho que dar uma surpresa ao outro para ele mudar. Quando ele diz assim, bateu de um lado, oferece o outro, quer dizer, você surpreende o outro. Em vez de dar tapa nele, você reverte o processo e cria uma novidade que assusta o outro. Então, primeira habilidade, ponto de vista do outro. Aí a pergunta assim, os filhos se sentem escutados? Os irmãos se escutam uns aos outros? Na linguagem antiga chamava isso de respeito. Eu não falo quando o outro está falando, eu não berro porque o outro está berrando. Respeito. Não tem uma propaganda por aí rodando sobre a palavra respeito? Pois é aquilo mesmo. E como diz assim, mas e como ficam as outras coisas? Falou, quando tem respeito, é uma constelação, as outras coisas vêm ao redor. Essa é a questão. Primeiro, habilidade de perceber o ponto de vista, está interessado. Segundo, habilidade de poder perceber o que o outro sente. A mãe não percebe o choro do bebê diferente? O papai também não percebe? Não, e você está reclamando presença, sei lá. Não, ele está molhado, precisa de trocar. Não, está com fome, está na hora de estar. Ele ficou muito tempo no berço, está em sair, está na hora de tirar. O bebê não falou nada, ele apenas berrou. Nós falamos de solidariedade na semana passada, isso é ser solidário. É uma forma de solidariedade, você perceber o sentimento do outro. Perceber o sentimento do outro, olha a face dele, olha o tipo de postura dele, o olhar. O olhar transmite os sentimentos mais profundos que nós temos. Perceber isso. Tem pessoas que te olham devorando. Tem pessoas que você lê nos olhos dela que ela está te rejeitando. Você lê. Não precisa de ser um técnico. É uma questão de vida, de observação, de distinguir as coisas. Tem quem desvia o olhar, nunca enxerga. Não. Tem olhares que de imediato põem distância. Tem olhares que chamam para mais perto. Perceber os sentimentos. Mas a postura do corpo, de modo geral, traduz os sentimentos. Então, se a primeira habilidade é o ponto de vista do outro, o segundo é o que ele está sentindo. E a terceira habilidade, o que ele espera de mim? Quando essas três habilidades funcionam, a convivência se torna uma coisa interessante. Ela, em vez de ser agressividade, ela é colaboração. Ela, em vez de ser ciúme, ela é participação. Ela, em vez de ser inveja, ela é comunhão. É só reparar a empatia de Jesus com as pessoas com as quais ele cria o sinal do reino. É pura empatia. E ele pergunta sempre, o que você deseja? O que você espera de mim? Mistério da compaixão e do cuidado. Isso é Quaresma.
Vamos pedir essa graça, né, querido irmão, querida irmã, que o tempo quaresmal favoreça a gente viver essa compaixão, também favoreça nós assim conversarmos mais, nos relacionarmos mais, nos respeitarmos, e aí a solidariedade vai acontecer e nós vamos treinando todas estas outras habilidades. E a graça de Deus vai agindo em nossas famílias. Padre Dalto, eu gostaria que o senhor rezasse hoje. Nós falamos já várias vezes aqui de pedir de ter esta inteligência espiritual. Queria que o senhor pedisse ao Espírito que norteou a vida de Jesus, o caminho de Jesus, que esse Espírito possa dar a inteligência espiritual a todos nós, especialmente às nossas famílias. Espírito Santo de verdade e amor, comunica-nos a sensibilidade para sermos capazes de nos entender cada vez melhor, para que possamos nos viver na entreajuda. Vem, Espírito Santo, e vamos. Marca a tua presença em todas as famílias e no coração dos pequeninos, dos adolescentes, dos idosos, do papai e da mamãe. A cada um a sensibilidade para viver a graça da sua fase de vida. Vem, vamos. Amém. Amém. Lembre-se sempre disso, para esse tempo da Quaresma. Vem, Espírito Santo, mas não deixe sozinho, não. Vamos. Ele vai agir em nossas famílias para que tenhamos essa inteligência espiritual e possamos seguir em frente no nosso caminho de conversão. Até o nosso próximo encontro.